você lança, fatura, comemora e no dia seguinte já tá super ansiosa, não sabendo como que vai fazer seu próximo faturamento? Porque na verdade, a cada pico de vendas vem um vale e fica a dúvida: o que eu faço depois? Como será e quando será que eu vou conseguir vender de novo? Se você sente exatamente isso, que cada venda depende exclusivamente de você, ou pior, que depende de um lançamento, eu entendo. Isso é uma prisão. Isso não é liberdade. Isso é um ciclo vicioso. E nesse vídeo eu vou mostrar para você que essa instabilidade que acontece no seu negócio hoje não é vida. E que existe sim uma liberdade. E existe sim um faturamento que seja sustentável. Como você vai e pode sair dessa prisão? Tendo ritmo de crescimento. Porque no final das contas, o que mata o seu negócio não é a falta de venda, é uma falta de estrutura para sustentar as vendas. Você vende bem quando lança, mas entre um lançamento e outro, o faturamento ele evapora. Já se viu nessa situação? Ou melhor, você está vivenciando essa situação? E aí vem aquela ansiedade, onde você não consegue se sentir segura no seu negócio e o pior, você não consegue nem ter uma equipe motivada. Porque no fundo, você não sabe como e qual a segurança que você vai levar para essa estrutura do seu time comercial. Porque entre um lançamento e outro, você não sabe o que fazer. E sabe qual é o pior? Que toda essa receita, todo esse faturamento, depende exclusivamente de você. Do seu carisma, do seu roteiro, do seu gás emocional, para que você consiga levantar a audiência, converter esse cliente e vender. E aí você percebe que você está presa num looping. Lançamento, faturamento, exaustão, pausa, descanso. E aí vem tudo de novo. Lançamento, faturamento, exaustão e de repente um burnout. Isso não é vida. Isso não é escalável. Isso é uma sobrevivência com cara de sucesso. Enquanto você se orgulha dos picos, seu negócio, ele sangra nos vales. E o que parece liberdade, na verdade, é uma dependência disfarçada. Eu já atendi dezenas de infraprodutores, super gente boa, com um produto avaliado, com audiência forte, mas que mesmo assim se sentia estagnado, travado no faturamento, porque o negócio inteiro ele só funcionava no modo lançamento. Tudo era concentrado em determinada data. Tudo era emocional, porque tudo se baseava numa expectativa, lançamento. E o pior, ninguém conseguia ter previsibilidade, ou seja, ninguém conseguia respirar. E aí eu percebi uma coisa, o lançamento, ele precisa ser um plus, ele não pode ser muleta. Vender bem é fácil, difícil é confiar no que se vende. Por trás de um bom faturamento, precisa sim existir uma operação comercial previsível. Eu sei, o mercado ele ensinou que lançamento escala, lançamento traz faturamento e basta você repetir essa fórmula mágica para crescer. Mas sabe o que eles não te contaram? Que apenas um lançamento não constrói empresa, não sustenta uma empresa. Que lançamento não cria um time. Que lançamento não sustenta ninguém ao longo prazo. Eu sei, ele é ótimo para tracionar, para validar, para testar. Mas se sua empresa depende disso para existir, então você tá o tempo inteiro rodando no escuro. Porque no fundo, não existe um processo. E é por isso que você sente o tempo inteiro que está começando do zero. O caos, ele não é estratégia e ele se torna um vício. E o antídoto para tudo isso é estrutura, é processo. É por isso que eu sempre falo do nosso modelo, o modelo PGP: processos, gestão e pessoas. Porque o faturamento, para que ele se mantenha, ele precisa desses 3 pilares. Para que ele realmente não dependa exclusivamente de você ou de um lançamento, ele precisa desses 3 pilares. O processo. Nós estruturamos toda a parte comercial, desde o playbook, da primeira conversa com o cliente até o fechamento. Todos os funis, abordagem, métricas,
tudo fica muito mais claro. E aí, o resultado, ele vem sem depender do quê? De lançamento. Sem depender do seu emocional. Sem depender de sorte. A venda acontece. Todos os dias. Sim, acontece. Depois, gestão. E aí vem os acompanhamentos, porque não basta ter os KPIs, os indicadores. Precisa sim ter reuniões semanais, metas, dashboard e implementação de uma cultura comercial. E sabe qual é o resultado? Previsibilidade. Você sabe exatamente como funciona e aonde dá para melhorar. E por último, e não menos importante, pessoas. Com processo e gestão, agora sim é hora de formar um time. Gente alinhada, com técnica, com ritmo, com aderência à sua cultura. Que vende não apenas por vender, que vende com propósito, com consistência, sem depender do seu show pessoal. Quando o processo ele tá claro, você tem paz. Você consegue respirar. E quando você respira, o caixa flui, as coisas acontecem. Sabe qual é o risco de você ficar aí dependendo e vivendo apenas de lançamento? É que você se acostuma no meio do caos. Você começa a normalizar o esgotamento. Você aceita viver ansioso o tempo inteiro e acha que isso faz parte do jogo. Você começa a acreditar que sucesso é sinônimo de estresse. Mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez ninguém teve coragem de dizer isso, mas eu vou te falar. Você não precisa viver assim. O seu negócio pode sim ter constância, previsibilidade, ter consistência. Você pode sim crescer sem ter que se matar para que isso aconteça. Enquanto o mercado tá aí ensinando o tempo inteiro a vender mais, a gente ensina você a confiar no seu negócio, a confiar no que você vende. Enquanto você seguir preso nesse ciclo emocional de lançamento, você vai continuar colhendo altos e baixos, vales e picos. Mas deixa eu te falar, o lançamento não é o problema. O problema é depender exclusivamente do lançamento para sobreviver. Como eu falei, o lançamento ele tem que ser um plus. Se sua empresa só vende em datas específicas, se o faturamento só aparece quando você coloca o seu roxinho, então você não tem uma empresa. Você tem uma roleta emocional com nome de negócio. Você não começou tudo isso para viver presa no calendário. Você não começou tudo isso para viver numa prisão. Você lembra do seu sonho? E que a liberdade era um desses sonhos? Porque o negócio, quando ele é bom, é o que faz você ter paz, é o que faz você ter liberdade. E liberdade real só existe quando o seu negócio funciona com ou sem você. Olha, você pode continuar presa no calendário dos lançamentos ou pode finalmente construir um negócio de verdade, um negócio que vende todos os dias, sem sugar o seu emocional. E eu quero explicar e falar e demonstrar que hoje nós sabemos como fazer isso. Nós temos um modelo que se chama modelo PGP e ele foi feito exatamente para tirar empreendedoras desse ciclo vicioso, levando uma estrutura sólida, escalável e com lucro real. Se você tá aí já faturando, mas ainda sente que o seu negócio tá travado e vive apagando incêndios o tempo inteiro, é sinal que a sua empresa só funciona quando você tá no seu negócio. Então é hora de mudar isso, é hora de agir. Chega de viver o tempo inteiro de picos, de vales. Eu quero te convidar a construir um negócio que cresce todos os dias, todos os meses, de forma previsível. Clica nesse link que tá aí na descrição e aplica na nossa assessoria, que nós vamos te atender com muito carinho. Nós vamos mapear todos os gargalos e montar um plano de ação estruturado para o seu comercial. Vem viver essa liberdade.